Gira de costado como nenhum outro, emite menos calor do que deveria e suas luas parecem fragmentos de um mistério ainda não resolvido. Que forças ocultas moldaram este gigante gelado? Por que sua atmosfera e sua temperatura contradizem o que a ciência esperava encontrar? Urano não é apenas um planeta distante, é um enigma que pode reescrever o que acreditamos saber sobre o universo. A inclinação de Urano é muito desconcertante. Com um ângulo de 98 graus, parece estar rolando pelo espaço em vez de girar em um eixo ereto. Como ocorreu essa estranha rotação? As teorias são numerosas, mas a resposta continua sendo um mistério. Além disso, seus anéis, finos e escuros, são quase invisíveis a olho nu, porque absorvem quase toda a luz que os toca. Sua origem é outro segredo que anseia ser revelado, um enigma que mantém os astrônomos acordados à noite. E quanto às luas de Urano? Cada uma delas tem uma história geológica única, mas a maioria dessas narrativas permanece nas sombras. Que segredos ocultam as superfícies dessas luas? Algumas podem conter pistas sobre a história do Sistema Solar, enquanto outras parecem ser um quebra-cabeça em si mesmas, com características que desafiam nossa compreensão. A origem dos anéis internos de Urano também é um tema intrigante. Alguns cientistas sugerem que poderiam ser restos de luas destruídas, mas sem provas conclusivas, a verdade continua sendo evasiva. Além disso, o campo magnético do planeta não se alinha com seu eixo de rotação. O que isso significa e como se formou? Esse desajuste é outro capítulo na fascinante história de Urano. Ao explorar mais a fundo, encontramos Ariel, uma de suas luas, que apresenta cânions gigantescos. Essas fendas sugerem uma atividade geológica passada, mas que tipo de forças podem ter criado tais formações? Em contraste, a falta de calor interno em Urano levanta mais perguntas. Ao contrário de seu vizinho Netuno, que emite calor, Urano parece ser um planeta gelado e silencioso. Por que é assim? Além disso, o mistério de Oberon, outra lua do planeta, também nos leva a refletir. Com crateras e sinais de atividade que desconcertam, que história conta essa lua sobre o passado de Urano? As estações extremas, onde um hemisfério pode permanecer em completa escuridão durante décadas, são outro fenômeno raro. Como isso afeta as condições dessas luas? A formação de Urano desafia os modelos atuais de como se criam os gigantes gelados. Por que este planeta se comporta de maneira tão diferente de seus pares? Sua atmosfera, composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano, ainda guarda segredos sobre outros elementos que podem estar presentes. E embora tenham sido registrados ventos em sua atmosfera, sua origem e dinâmica continuam sendo um mistério. O que os impulsiona? Quando olhamos para Miranda, uma das luas mais intrigantes, encontramos uma paisagem que parece uma mistura de vários mundos. Como se formaram essas características estranhas? A escassez de exploração de Urano também é notável. Apenas a sonda Voyager 2 se aproximou em 1986, deixando muitos segredos por descobrir. O enigma de sua estranha rotação sugere que pode ter sido o resultado de um impacto colossal. Mas sem provas definitivas, a história de Urano permanece sem resolver. E quanto à cor azul esverdeada que o distingue? Sabemos que se deve ao metano, mas por que varia em intensidade? Por fim, a captura de luas sugere que alguns desses satélites podem não ter se formado ao mesmo tempo que o planeta. Como chegaram lá? Urano é um mundo cheio de perguntas, um gigante gelado que nos desafia a continuar buscando respostas. Cada mistério convida à exploração, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos deste fascinante planeta. A história de Urano está longe de terminar, e o desejo de conhecer mais sobre este enigmático mundo continua vivo. Você se atreverá a nos acompanhar nesta viagem rumo ao desconhecido? A temperatura em Urano é, sem dúvida, um dos aspectos mais desconcertantes deste gigante gelado. Não é simplesmente um planeta frio, é o líder do Sistema Solar em temperaturas extremas. Mas por que é tão gelado? O que o torna diferente de seus vizinhos? Quando falamos de Urano, devemos considerar que sua temperatura pode alcançar mínimos surpreendentes de até 224 graus Celsius. Esse número é tão baixo que desafia o que muitos cientistas esperavam encontrar. Enquanto outros planetas também são frios, como Netuno, Urano leva a coroa em relação às temperaturas mais geladas. E a pergunta que todos nos fazemos é: como é possível? Os astrônomos exploraram várias teorias para explicar esse frio extremo.
Alguns sugerem que isso pode ter a ver com sua atmosfera rica em metano, que atua como um isolante. Mas isso é suficiente para manter um planeta tão gelado? A atmosfera de Urano não é apenas densa, mas também é composta por outros elementos que podem estar influenciando sua temperatura. Quais são esses elementos e como interagem entre si? A verdade é que ainda não sabemos com certeza, o que adiciona um ar de mistério a esse enigma. Outro aspecto intrigante é que, apesar de seu frio, Urano não emite muito calor interno. Ao contrário de outros gigantes gasosos que podem irradiar calor remanescente de sua formação, Urano parece ter perdido boa parte de seu calor ao longo dos anos. Isso leva muitos a se perguntarem, está esfriando rapidamente? Ou há algum tipo de processo desconhecido que impede que conserve o calor? A falta de calor interno também levanta questões sobre sua estrutura interna e sua formação, desafiando tudo o que acreditamos saber sobre os planetas gelados. E se a temperatura é desconcertante, a forma como se distribui é ainda mais. Você sabia que as temperaturas não são uniformes em Urano? As camadas mais externas de sua atmosfera podem ser incrivelmente frias, mas à medida que se desce, as temperaturas tendem a aumentar. No entanto, o calor que se produz não parece ser suficiente para aquecer o planeta a níveis mais razoáveis. Esse fenômeno não apenas intriga os cientistas, mas também levanta mais perguntas do que respostas. O que acontece nas profundezas de Urano que não conseguimos observar? Que segredos guarda este planeta que poderiam mudar nossa compreensão da física? A inclinação extrema de Urano também desempenha um papel em seu clima e temperaturas. Com um ângulo de rotação de quase 98 graus, o planeta gira quase de lado. Isso significa que as mudanças nas estações são extremas. Como isso influencia a temperatura do planeta? Ao ter um hemisfério que experimenta décadas de escuridão, é possível que as condições de frio se intensifiquem ainda mais. Essa inclinação poderia ser parte da razão pela qual Urano é o planeta mais gelado do Sistema Solar? A combinação de sua inclinação e suas temperaturas extremas é um lembrete de que Urano é um lugar de contrastes. Além disso, é preciso considerar a interação entre Urano e sua atmosfera. As nuvens de metano que o envolvem não apenas lhe conferem sua distinta cor azul esverdeada, mas também influenciam os padrões de temperatura. Como um gás tão comum pode ter um efeito tão extraordinário? O metano absorve a luz vermelha do Sol e reflete-a azul, o que não apenas contribui para sua aparência, mas também para seu clima e temperatura. Esse jogo de luzes e sombras na atmosfera é um fenômeno fascinante que ainda não compreendemos completamente. Os ventos em Urano são outro mistério. Embora tenham sido registrados ventos no planeta que alcançam velocidades surpreendentemente altas, sua origem e dinâmica continuam sendo enigmas. Por que esses ventos são tão poderosos e como se relacionam com as baixas temperaturas? À medida que os cientistas estudam esses ventos, percebem que podem estar conectados com as temperaturas extremas. Mas as respostas continuam a eludir os pesquisadores. Talvez a chave para desvendar o mistério de Urano resida em entender como esses ventos interagem com a atmosfera e as temperaturas do planeta. A exploração de Urano tem sido limitada, o que adiciona uma camada adicional de mistério à sua temperatura e clima. A única nave que visitou o planeta, a Voyager 2, o fez em 1986, e desde então temos dependido de dados de telescópios e modelos teóricos para compreendê-lo. O que mais poderíamos descobrir se enviássemos mais missões a Urano? As possibilidades são infinitas e cada novo dado poderia lançar luz sobre as causas de seu frio extremo. A temperatura de Urano não é apenas um número frio, é um reflexo da complexidade do universo. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de responder às perguntas que nos fizemos. Por que é tão frio? Que mistérios se escondem em suas profundezas? Urano, com suas temperaturas geladas e sua atmosfera enigmática, continua sendo um planeta que desafia nossa compreensão. E à medida que a tecnologia avança, a esperança é que possamos desvendar esses segredos no futuro, revelando um mundo que, até agora, permaneceu oculto. Urano é um planeta que desafia nossas noções sobre como devem rotacionar os corpos celestes. Por que seu eixo de rotação se inclina quase 98 graus, girando quase de lado? Este fenômeno desconcerta os cientistas, que se perguntam como algo tão extraordinário pôde acontecer. A inclinação extrema de Urano é um enigma que nos leva a explorar as forças que poderiam ter moldado sua história. Ao observar Urano, parece que ele se virou em seu caminho através do espaço. O que poderia ter causado essa inclinação tão peculiar?
Alguns cientistas especulam que um impacto colossal poderia ser o responsável, uma colisão com um objeto massivo nos primórdios do Sistema Solar. Mas quão provável é que isso tenha acontecido? A falta de evidência concreta deixa os astrônomos com mais perguntas do que respostas. Imagine um mundo onde um hemisfério pode estar em completa escuridão durante anos. Isso não é ficção científica, mas uma realidade em Urano. A inclinação extrema de seu eixo significa que suas estações são extremamente incomuns, com um hemisfério desfrutando da luz solar enquanto o outro fica mergulhado na penumbra. Como isso afeta as condições em sua superfície? A resposta a essa pergunta continua sendo um mistério a ser resolvido. Analisando sua atmosfera, encontramos ventos que sopram a velocidades surpreendentes. No entanto, a inclinação de Urano também parece influenciar a dinâmica desses ventos. Eles se deslocam de maneira diferente do que em outros planetas? A ciência ainda investiga a conexão entre sua rotação e as correntes de ar que percorrem sua atmosfera. A complexidade de Urano se torna ainda mais fascinante a cada descoberta. Alguns pesquisadores sugeriram que a maneira como Urano se formou poderia estar ligada à sua inclinação. Mas como isso se relaciona com o resto dos gigantes gasosos do Sistema Solar? A história da formação planetária é um quebra-cabeça, e Urano é uma peça que não se encaixa totalmente. À medida que exploramos sua inclinação, também nos aprofundamos na evolução de todo o sistema. E quanto às suas luas? Cada uma delas orbita em um plano diferente, o que levanta a pergunta: se formaram em conjunto com Urano ou foram capturadas por sua gravidade? Esse cenário poderia contribuir para a inclinação extrema do planeta. A dança das luas ao redor de Urano é um espetáculo cósmico que ainda não compreendemos completamente. Por si só, a inclinação de Urano também provoca um fenômeno interessante em seu campo magnético. Seu campo não só está inclinado, mas também deslocado do centro do planeta. Quais são as implicações disso para a nossa compreensão do planeta e de suas interações com o espaço ao seu redor? É um lembrete de que Urano é um mundo de contrastes e surpresas. A exploração espacial revelou muito sobre Urano, mas mesmo assim, a maioria de seus segredos permanece escondida. A missão Voyager 2, que sobrevoou o planeta em 1986, forneceu dados impressionantes, mas deixou mais perguntas do que respostas. Que outros enigmas aguardam para serem descobertos neste planeta distante? A curiosidade nos impulsiona a continuar explorando. A inclinação extrema de Urano não é apenas um fenômeno singular, mas também nos oferece uma perspectiva sobre como os planetas podem interagir e evoluir em seus ambientes. Os modelos de formação planetária devem se adaptar para incluir casos como o de Urano, onde as circunstâncias levaram a resultados inesperados. Isso nos leva a perguntar: que outros planetas no universo poderiam esconder histórias semelhantes? Enquanto refletimos sobre a inclinação de Urano, é impossível não nos perguntarmos como isso afetará futuras explorações. Cada missão enviada a este planeta nos aproxima um passo mais de desvendar seus segredos. O que mais aprenderemos sobre sua atmosfera, seu campo magnético e suas luas? A ciência avança e, com ela, nossa compreensão do universo. A inclinação de Urano nos faz questionar nossa percepção do cosmos. Muitas vezes, assumimos que a ordem e a simetria são a norma, mas este planeta nos lembra que a diversidade na natureza é vasta. Que outros mistérios aguardam para serem descobertos nos cantos mais distantes do nosso sistema solar? Urano, com sua inclinação extrema, é apenas uma das muitas maravilhas que o universo nos oferece. Em resumo, a inclinação de Urano é um lembrete de que a ciência está cheia de surpresas. À medida que continuamos explorando, cada descoberta nos traz novas perguntas e muitas vezes nos leva a repensar o que acreditávamos saber. Qual será o próximo mistério que este fascinante planeta revelará? A busca pelo conhecimento nunca termina. E Urano é um farol de curiosidade no vasto oceano do espaço. O que são aqueles finos anéis que orbitam ao redor de Urano? São um mistério fascinante e, embora não sejam tão conhecidos quanto os de Saturno, têm seu próprio encanto sombrio. Os anéis de Urano são tênues e quase invisíveis, absorvendo quase toda a luz que os atinge. Mas, de onde vêm e por que são tão estranhos? A primeira questão que surge é como é possível que Urano tenha anéis. Ao contrário do que poderíamos imaginar, estes não são simplesmente pedaços de rocha e gelo flutuando por aí.
Na verdade, acredita-se que sejam compostos principalmente de partículas escuras de material que se assemelham à poeira, e sua origem continua sendo um quebra-cabeça. Poderiam ser fragmentos de luas destruídas ou talvez material que nunca chegou a formar um satélite? A resposta a essa pergunta está no coração do mistério. A história dos anéis de Urano começa em 1986, quando a sonda Voyager 2 fez sua aproximação. Foi um momento crucial, pois graças a essa missão espacial, os anéis foram descobertos e revelou-se que eram formados por partículas de diferentes tamanhos. Algumas são tão pequenas quanto grãos de areia, enquanto outras são maiores. Mas como se mantêm em seu lugar? O que impede que deslizem em direção ao planeta ou se dispersem no espaço? Os cientistas teorizam que a gravidade de Urano desempenha um papel fundamental na estabilidade desses anéis. No entanto, isso não explica completamente por que são tão escuros. A falta de luz que refletem cria um contraste surpreendente com o brilho de outros planetas. É possível que esses anéis contenham compostos que absorvem a luz de forma tão eficiente que se tornam quase invisíveis? Outra pergunta intrigante é a composição desses anéis. Enquanto outros planetas têm anéis brilhantes e coloridos, os de Urano parecem ser feitos de material mais antigo e desgastado. Poderiam ser restos de um sistema que outrora foi muito mais vibrante? Os astrônomos continuam investigando, buscando pistas que possam explicar esse fenômeno. Além disso, a localização dos anéis é também um aspecto que desperta a curiosidade. Eles estão muito mais próximos de Urano do que suas luas, o que levanta mais questionamentos. Por que se agrupam tão perto do planeta? Isso poderia indicar que sua formação foi influenciada por eventos cataclísmicos no passado, mas ainda não foi encontrada evidência concreta. Outro aspecto a considerar é a evolução desses anéis. À medida que o tempo avança, os cientistas se perguntam se estão em constante mudança. Poderiam estar perdendo material pouco a pouco, ou é possível que estejam ganhando novas partículas? Esse tipo de dinâmica é fascinante e nos faz pensar na natureza efêmera desses anéis. Apesar de todos esses enigmas, uma coisa é certa: os anéis de Urano são um lembrete do pouco que sabemos sobre nosso próprio sistema solar. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas, o que torna a exploração de Urano e seus segredos ainda mais empolgante. Quantos mistérios mais poderiam estar ocultos em seu entorno? A falta de exploração próxima desde a visita da Voyager 2 em 1986 deixou muitas perguntas sem resposta. No entanto, missões futuras podem oferecer a oportunidade de desvendar esses segredos. A tecnologia e os métodos de análise avançam rapidamente, o que significa que poderíamos estar mais perto de conhecer a verdadeira origem e a natureza dos anéis de Urano. Enquanto isso, o enigma persiste. Quantas histórias poderiam ser contadas sobre os anéis escuros que orbitam este gigante gelado? Cada vez que olhamos para Urano, lembramos que há mais no universo do que podemos ver. A busca por respostas continua, e cada nova descoberta pode ser a chave para desvendar os mistérios que cercam este planeta e seus intrigantes anéis. Assim, da próxima vez que você pensar em Urano, não se limite à sua cor azul esverdeada ou à sua inclinação extrema. Pense também nesses anéis escuros, nas perguntas que ecoam no vasto espaço e na promessa de descobertas que ainda nos aguardam no futuro. Urano, com todos os seus segredos, continua sendo um tesouro de enigmas em nosso sistema solar, pronto para ser explorado. Quais segredos escondem as luas de Urano? Cada uma delas parece ter uma história para contar, uma narrativa geológica que se desdobra em sua superfície. No total, Urano conta com 21 luas conhecidas. E cada uma é um enigma em si mesma. Desde a paisagem gelada de Miranda até a escura e misteriosa Umbriel, há muito a descobrir. Mas o que faz com que essas luas sejam tão intrigantes? Comecemos com Miranda. Esta lua é um verdadeiro mosaico do caos. Suas características geológicas são tão variadas que parece como se tivesse sido montada a partir de fragmentos de outros mundos. O que poderia ter causado tal diversidade? As grandes fissuras e os penhascos se combinam com terrenos lisos, o que sugere que Miranda passou por episódios de intensa atividade. Poderia ter tido um passado vulcânico ou estar sob a influência de forças geológicas que ainda não compreendemos. Depois está Ariel, que apresenta uma superfície desgastada com profundas fendas. Os cientistas acreditam que ela experimentou um passado dinâmico, possivelmente relacionado a um bombardeio de asteroides. Mas como pôde sobreviver a tantos impactos e continuar a se mostrar como um lugar intrigante?
Ariel se torna assim uma janela para a história violenta do Sistema Solar, um registro de eventos que moldaram sua superfície. Passamos para Umbriel, que parece ser o irmão sombrio de Ariel. Sua superfície está coberta de antigos e escuros crateras, mas sua história é menos clara. O que aconteceu nesta lua? A falta de atividade geológica recente levanta questões. Estaria ela em um estado de letargia durante milênios? Ou é sua composição que a manteve afastada de qualquer mudança significativa? E não podemos esquecer de Titânia, a lua mais extensa de Urano. Titânia possui enormes cânions e relevos que parecem indicar uma história de tectônica. Mas que processos moldaram sua superfície? Alguns cientistas sugerem que poderia ter havido atividade interna no passado, o que a torna um lugar fascinante para investigar. Poderia Titânia ser um lugar onde a vida, tal como a conhecemos, poderia ter existido? No outro extremo está Oberon, que exibe um grande número de crateras e características estranhas, como se tivesse sido testemunha de eventos cataclísmicos. Alguns pesquisadores se perguntam se essas crateras são o resultado de impactos recentes ou se são vestígios de um passado mais antigo. Que história conta Oberon através de sua superfície marcada e desgastada? Cada lua de Urano tem sua própria personalidade e seus próprios mistérios. Mas e suas atmosferas? Enquanto algumas apresentam características semelhantes às de Urano, outras são completamente diferentes. Que fatores influenciaram seu desenvolvimento? A composição atmosférica de cada lua poderia dar pistas sobre sua formação e evolução. A interação entre essas luas e o campo gravitacional de Urano também é um fator intrigante. Como a enorme gravidade do planeta afeta seus satélites? A dança orbital dessas luas pode ser um espetáculo fascinante, mas também um quebra-cabeça que os cientistas ainda tentam resolver. Existem forças ocultas que influenciam suas órbitas? A exploração dessas luas é limitada. Desde o sobrevoo da Voyager 2 em 1986, passaram-se décadas sem que uma missão dedicada as visitasse de perto. O que mais poderíamos descobrir se enviássemos uma nova missão? Os cientistas estão ansiosos para responder a perguntas que permaneceram sem resposta por tanto tempo. À medida que aprendemos mais sobre as luas de Urano, a possibilidade de que existam formas de vida, embora diferentes das que conhecemos, começa a surgir. Poderiam essas luas, com seus ambientes extremos e suas histórias complexas, ser um refúgio para alguma forma de vida microbiana? A busca por vida além da Terra muitas vezes nos leva a lugares inesperados. Os mistérios das luas de Urano são um lembrete de que há muito mais a descobrir em nosso sistema solar. A curiosidade humana nos impulsiona a explorar o desconhecido, e cada nova missão pode revelar segredos que estiveram ocultos por milênios. A exploração espacial não apenas expande nosso conhecimento, mas também desperta nossa imaginação. Finalmente, a história das luas de Urano está longe de estar completa. Cada descoberta traz consigo novas perguntas e mistérios ainda mais profundos. A ciência é uma jornada contínua, e o desejo de conhecer mais sobre essas luas é o que nos impulsiona a olhar para o céu. Que outros segredos guardam? Que novas histórias estão esperando para serem contadas? A resposta está no horizonte, pronta para ser descoberta. A origem dos anéis internos de Urano é um enigma que provoca numerosas perguntas. Como é possível que esses finos e escuros anéis existam em um lugar tão distante e ainda assim tão fascinante? Os cientistas especularam durante anos sobre sua origem, mas a verdade continua sendo um mistério. Alguns acreditam que poderiam ser os restos de luas que um dia orbitavam ao redor do planeta, destruídas por forças gravitacionais ou colisões. No entanto, que evidências temos disso? Quando observamos os anéis de Urano, notamos que são diferentes dos de outros planetas. Ao contrário dos brilhantes anéis de Saturno, os de Urano são tênues e mal refletem luz. Isso levanta uma nova pergunta. Por que são tão escuros? Que materiais compõem esses anéis e por que não brilham como os de seu vizinho saturniano? A resposta pode estar em sua composição, que ainda está sob investigação. Algumas teorias sugerem que poderiam ser compostos de partículas de gelo e poeira, mas os detalhes continuam incertos. Imaginemos por um momento como esses anéis chegaram a ser. Se realmente são restos de luas, o que poderia ter causado sua destruição? Uma colisão catastrófica poderia ser uma possibilidade. Mas que tipo de força seria necessária para desintegrar um corpo celeste tão grande? Esse cenário desperta a imaginação sobre os violentos eventos que poderiam ter ocorrido no sistema de Urano, eventos que poderiam ter sido testemunhas de colisões cósmicas que nem sequer alcançam nossa compreensão.
Além disso, a pergunta sobre o tempo que estão lá é intrigante. Se esses anéis são realmente fragmentos de luas destruídas, há quanto tempo ocorreu essa catástrofe? Poderia ter sido há milhões de anos. Ou é um fenômeno mais recente? A falta de dados claros torna cada tentativa de resposta uma viagem ao desconhecido. Os anéis também provocam curiosidade sobre sua estabilidade. Como é possível que esses finos anéis se mantenham em seu lugar em um ambiente tão hostil? A dinâmica dos anéis é um campo de estudo em si, onde os especialistas tentam entender como as forças gravitacionais de Urano influenciam sua formação e manutenção. Que força mantém essas partículas em sua órbita? Desafiando o caos do universo? E claro, não podemos esquecer a influência das luas de Urano em seus anéis. De que maneira interagem? As luas podem atuar como pastores, mantendo à distância as partículas que poderiam se desviar de suas órbitas. Esse jogo de equilíbrio é essencial para compreender a relação entre Urano e seus anéis. Que papel desempenham essas luas na formação e na estabilidade dos anéis que as cercam? À medida que os cientistas continuam suas investigações, também surgem perguntas sobre o futuro. Os anéis de Urano estão em perigo de desaparecer? A erosão e a colisão com outros corpos celestes são ameaças constantes no espaço. Se esses anéis são realmente restos de luas, poderiam continuar se desintegrando e se perder para sempre no vasto cosmos. É um cenário que provoca reflexão sobre a natureza efêmera dos corpos celestes. A exploração de Urano e seus anéis também é limitada. Com apenas uma visita da sonda Voyager 2 em 1986, ainda há tanto a descobrir. Que segredos permanecem ocultos na escuridão de sua atmosfera? O que mais poderiam nos revelar os anéis sobre a história e a formação deste planeta? A falta de exploração levanta a necessidade urgente de novas missões que possam lançar luz sobre esses mistérios. Cada nova descoberta sobre os anéis internos de Urano não apenas adiciona camadas à nossa compreensão do planeta, mas também desperta novas perguntas. Que outros fenômenos cósmicos poderiam estar ocorrendo em seu entorno? Poderiam existir mais corpos celestes, mais luas ou até mais anéis? A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas. Esse enigma não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. A existência desses anéis escuros, em meio à vastidão do espaço, nos lembra o pouco que realmente sabemos. Cada pergunta sem resposta é um convite a nos aventurarmos além de nossos limites, a continuar explorando e a não desistir do desconhecido. Urano, com seus misteriosos anéis, é um lembrete de que o cosmos está cheio de surpresas. Cada descoberta é um passo em direção a uma maior compreensão, e cada mistério não resolvido é um desafio que nos instiga a continuar investigando. À medida que olhamos para o futuro, podemos ter certeza de que a jornada apenas começou, e que os segredos de Urano e seus anéis internos ainda estão esperando para serem revelados. O que faz com que o campo magnético de Urano seja um enigma para os astrônomos? Ao contrário de outros planetas do Sistema Solar, o campo magnético de Urano está inclinado e deslocado de seu eixo de rotação. Isso significa que não se alinha de maneira uniforme com o planeta, o que levanta muitas perguntas sobre sua origem e composição. Por que isso acontece em um mundo tão distante e misterioso? Os cientistas têm tentado resolver esse quebra-cabeça há anos. Geralmente espera-se que o campo magnético de um planeta esteja alinhado com sua rotação, como acontece na Terra. Mas em Urano, esse não é o caso. Imagine um peão que gira e de repente se inclina para um lado. O que poderia ter causado que um planeta inteiro se comportasse dessa maneira? Uma das teorias mais interessantes sugere que um grande impacto, talvez uma colisão com outro corpo celeste, pode ter alterado a forma como seu campo magnético se formou. No entanto, ainda não há provas conclusivas que apoiem essa hipótese. Poderia ter sido um evento catastrófico no passado de Urano, um momento que mudou seu destino para sempre. Além de sua inclinação, o campo magnético de Urano é também incomumente forte. Isso levanta outra pergunta intrigante. Como se gera um campo magnético tão potente em um gigante gasoso que parece estar tão frio? Em comparação com outros planetas, Urano tem um interior que não emite tanto calor. Isso torna a origem de seu campo magnético ainda mais misteriosa. Como pode um planeta que é considerado frio ter um campo magnético tão dinâmico e poderoso? À medida que os cientistas exploram mais a fundo, percebem que o campo magnético de Urano não é apenas raro em sua inclinação, mas também em sua complexidade.
as medições realizadas pela sonda Voyager 2 em 1986 revelaram que o campo tem múltiplas camadas e estruturas, como se fosse um quebra-cabeça tridimensional. O que significam essas camadas e o que revelam sobre a história de Urano? A situação se torna ainda mais intrigante ao considerar que o campo magnético de Urano parece estar rodeado por uma espécie de halo. Esse halo, composto de partículas carregadas, pode influenciar a atmosfera do planeta e sua interação com o vento solar. Que efeito isso tem no clima de Urano e na formação de seus belos anéis? A falta de dados profundos sobre Urano torna cada descoberta ainda mais emocionante. Há tanto a aprender e cada nova informação pode mudar nossa compreensão deste gigante gelado. O que mais nos reserva o futuro em nossa exploração deste enigmático planeta? Os astrônomos sabem que para desvendar os segredos de Urano, é necessário enviar missões adicionais. No entanto, a distância e os custos dessas explorações representam um desafio significativo. Quanto tempo passará antes que possamos obter respostas sobre seu campo magnético e outros mistérios que cercam Urano? Com cada novo avanço tecnológico, as possibilidades de explorar Urano se tornam mais emocionantes. Imaginar uma missão que possa estudar seu campo magnético em detalhes nos leva a pensar no potencial de descobrir como este gigante gelado se formou e evoluiu ao longo dos milênios. Estamos perto de desvendar os segredos que permaneceram ocultos por tanto tempo? Por enquanto, o campo magnético de Urano continua sendo uma das muitas incógnitas do universo. Embora os cientistas tenham levantado teorias e realizado observações, a verdade completa continua sendo evasiva. Que outros segredos guarda este planeta e como se relacionam com a formação do nosso sistema solar? Urano, com seu campo magnético inclinado e sua atmosfera misteriosa, continua sendo um objeto de fascinação para todos aqueles que olham para o céu. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, a entender nosso lugar no cosmos. O que mais podemos descobrir sobre Urano e sobre os outros planetas que orbitam nosso Sol? A ciência avança constantemente, e embora hoje não tenhamos todas as respostas, cada pequena revelação nos aproxima um pouco mais de entender a natureza de Urano. A intriga que rodeia este planeta nos lembra que ainda há muito a explorar e aprender em nosso vasto universo. Para onde nos levará essa curiosidade no futuro? Assim, o mistério do campo magnético de Urano se mantém como um lembrete de que, mesmo na era moderna da ciência, há fenômenos que nos desafiam e nos convidam a continuar investigando. A busca pelo conhecimento nunca termina e cada nova descoberta pode abrir a porta a mais perguntas. Que outros enigmas estão esperando para ser desvendados no coração deste gigante gelado? Ariel, uma das luas mais intrigantes de Urano, é um verdadeiro quebra-cabeça geológico que captura a atenção de cientistas e curiosos por igual. Mas, o que faz Ariel tão única? Em primeiro lugar, sua superfície é marcada por impressionantes cânions que parecem contar histórias de um passado tumultuado. Como se formaram essas fendas e que eventos cataclísmicos poderiam tê-las criado? Essas perguntas nos levam a explorar um mundo onde a atividade geológica é um enigma a ser resolvido. A primeira olhada em Ariel revela uma superfície marcada por uma série de cânions que se estendem por centenas de quilômetros. Você consegue imaginar o que seria necessário para criar formações tão monumentais em um corpo celeste? A teoria mais aceita sugere que essas estruturas são o resultado da atividade tectônica, mas isso levanta outra pergunta. Que tipo de forças estiveram em jogo nesta lua distante? A falta de uma resposta clara convida à especulação e à fascinação. A profundidade desses cânions pode ser surpreendentemente ampla. Alguns alcançam vários quilômetros, o que sugere que Ariel tem estado sujeita a forças poderosas ao longo de sua história. Poderia ter existido atividade vulcânica em seu passado. Embora não haja evidências conclusivas de vulcanismo, a possibilidade de que Ariel tenha tido um interior ativo nos deixa com a inquietante sensação de que ainda há muito a descobrir. Adentrando mais nos segredos de Ariel, encontramos regiões de sua superfície que apresentam um contraste surpreendente com os cânions profundos. As planícies geladas, como se fossem uma tela em branco, estão salpicadas de crateras que levam à marca do impacto de meteoritos. Mas, por que essas áreas são tão diferentes? Que fatores contribuíram para a criação dessas características aparentemente opostas? Os cientistas acreditam que Ariel passou por uma complexa história de impactos e uma evolução geológica ativa. No entanto, também foi observado que algumas de suas características parecem estar muito bem preservadas, o que levanta a pergunta:
Por que algumas áreas resistiram ao passar do tempo, enquanto outras foram moldadas por forças externas? Esse mistério se soma à fascinação por esta lua. Um dos aspectos mais intrigantes de Ariel é a possibilidade de que contenha água em estado líquido sob sua superfície. Isso poderia sugerir que, apesar de estar tão longe do Sol, há um potencial para a vida em suas profundezas. Mas, que tipo de vida poderia prosperar em um ambiente tão extremo? A mera ideia de que Ariel poderia abrigar alguma forma de vida microbiana é suficiente para despertar a imaginação. Alguns pesquisadores propuseram que o calor interno de Ariel, embora muito limitado, poderia ser suficiente para manter a água em estado líquido. Isso, em combinação com os cânions e as características geológicas, sugere que a Lua poderia ter sido um lugar ativo em sua história. Mas como esse calor se manteve ao longo dos éons? A resposta pode estar nos processos de decomposição radioativa em seu núcleo. À medida que continuamos explorando, descobrimos que a composição de Ariel também desempenha um papel crucial em seu mistério. Assim como outros corpos gelados no sistema solar, sua superfície é composta em grande parte por água, mas também contém outros compostos que poderiam dar pistas sobre sua formação e evolução. Que segredos esconde sua superfície gelada e como se relacionam com o restante de Urano? A exploração de Ariel tem sido limitada e até agora ela foi visitada apenas pela sonda Voyager 2 em 1986. Esta breve, mas reveladora visita deixou os cientistas com mais perguntas do que respostas. Por que demoramos tanto para investigar mais a fundo esta lua fascinante? A escassez de missões relegou Ariel a um lugar na sombra, esperando ser redescoberta. À medida que a tecnologia avança e novas missões são planejadas, a curiosidade sobre Ariel cresce. O que mais podemos aprender sobre esta lua que poderia mudar nossa compreensão do sistema solar? A possibilidade de futuras explorações levanta a expectativa de que novos detalhes sobre sua história e características sejam revelados. Finalmente, é impossível não se maravilhar com a beleza e os mistérios que Ariel apresenta. Com seus cânions, crateras e a intrigante possibilidade de água líquida, esta lua é um lembrete de que no vasto universo ainda há muito a descobrir. Você consegue imaginar ser parte dessa busca por desvendar os segredos de Ariel? Este é apenas o começo de uma jornada rumo ao desconhecido, onde cada descoberta pode abrir a porta para novos mistérios. Alguma vez você se perguntou por que existem planetas em nosso sistema solar que parecem ter segredos muito bem guardados? Urano, o sétimo planeta a partir do Sol, é um desses gigantes gelados que nos deixa com mais perguntas do que respostas. Ao contrário de seu vizinho Netuno, que emite uma quantidade considerável de calor, Urano parece ser um enigma congelado. Mas qual é a razão por trás dessa estranha falta de calor interno? Quando observamos Urano, percebemos que sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com uma presença notável de metano. No entanto, apesar de sua composição, foi constatado que este planeta emite muito pouco calor. Mas por que isso é tão intrigante? A maioria dos planetas, especialmente os gigantes gasosos, gera calor interno através de processos de compressão e decomposição de elementos radioativos. Mas Urano parece estar em uma liga própria. Imagine um planeta que deveria estar quente, que deveria estar irradiando calor para o espaço, mas que, em vez disso, se comporta como um bloco de gelo. Os cientistas têm tentado entender por que Urano tem tão pouco calor interno. Alguns sugerem que o planeta pode ter perdido grande parte de seu calor primordial durante sua formação. Mas como isso poderia acontecer? Uma das teorias mais intrigantes é que Urano pode ter sofrido um impacto catastrófico em sua formação, o que não apenas poderia ter afetado sua inclinação extrema, mas também sua capacidade de reter calor. No entanto, essa teoria ainda está longe de ser confirmada. Que outras explicações poderiam existir para esse fenômeno tão estranho? Alguns pesquisadores sugeriram que a falta de calor interno de Urano poderia estar relacionada à forma como sua atmosfera é distribuída. Ao contrário de Netuno, onde as temperaturas são mais uniformes, a atmosfera de Urano apresenta uma série de camadas que poderiam estar influenciando sua dinâmica interna. Mas, por que essas camadas não geram calor? O mistério se aprofunda ainda mais quando consideramos a possibilidade de que o metano, presente em sua atmosfera, tenha um papel mais crítico do que pensamos. Esse gás, que é responsável pela cor azul do planeta, poderia estar afetando a forma como o calor é distribuído em seu interior. No entanto, isso é apenas uma conjectura, e a verdade é que ainda não temos respostas definitivas.
Outro aspecto a considerar é que Urano pode estar experimentando um fenômeno de efeito estufa muito diferente do que vemos na Terra. Em nosso planeta, o efeito estufa contribui para aquecer nossa atmosfera por meio da retenção do calor. Mas, e se em Urano esse processo funcionar de maneira inversa? Ou seja, e se o metano e outros gases em sua atmosfera estiverem aprisionando o frio em vez do calor? À medida que os cientistas continuam investigando, mais perguntas do que respostas têm surgido. Poderia ser que Urano, por sua raridade, esteja nos ensinando algo sobre a formação e evolução dos planetas em geral? Cada descoberta sobre esse gigante gelado nos leva a repensar o que acreditamos saber sobre a formação de mundos em nosso sistema solar. A falta de calor interno de Urano também afeta seu clima. Se o planeta não emite calor suficiente, é provável que seus padrões de clima e vento sejam radicalmente diferentes dos de seus irmãos planetas. Mas quais são as implicações disso na possibilidade de vida? Embora Urano seja um lugar extremamente frio e hostil, sua peculiaridade poderia ser a chave para entender outros mundos semelhantes no universo. À medida que exploramos mais sobre Urano, percebemos que sua falta de calor interno não é apenas um mistério, mas uma janela para um universo mais amplo. Este planeta nos desafia a repensar nossas ideias sobre a formação planetária e a dinâmica dos gigantes gasosos. Cada resposta que encontramos parece abrir a porta para novas perguntas, levando nossa curiosidade a novas alturas. O mesmo acontece com suas luas. A falta de calor interno também poderia estar influenciando sua interação com os satélites que orbitam Urano. Poderia esse fenômeno estar afetando a geologia e a atividade de luas como Miranda e Ariel? Parece que cada canto de Urano tem segredos que ainda não conseguimos descobrir. À medida que a tecnologia avança e futuras missões são planejadas para explorar mais a fundo este planeta enigmático, o mistério da falta de calor interno de Urano continuará sendo um tema quente na comunidade científica. Que descobertas nos aguardam nas próximas décadas? Cada nova missão poderia lançar luz sobre um dos mistérios mais desconcertantes de nosso sistema solar. Urano, com sua atmosfera fria e sua enigmática falta de calor interno, nos lembra que o universo está cheio de surpresas. Enquanto continuamos explorando e questionando, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas Urano, mas também os processos que regem a formação dos planetas em nosso vasto cosmos. Assim, enquanto olhamos para o céu e nos maravilhamos com os mistérios de Urano, lembremos que cada pergunta sem resposta é uma oportunidade para a descoberta. Que segredos ainda nos reserva este gigante azul? O que faz com que a lua Oberon seja tão intrigante para os cientistas? Ao observar sua superfície, encontramos uma paisagem cheia de crateras, mas não são crateras comuns. Algumas delas são realmente gigantescas. E a pergunta que surge é: como se formaram? A resposta para esse mistério é um quebra-cabeça que desconcertou os astrônomos por décadas. Ao longo de sua história, Oberon foi bombardeada por asteroides e cometas. Mas por que algumas de suas crateras parecem ter características que sugerem que foram alteradas por atividade geológica? Esse fenômeno é incomum, já que, em comparação com outras luas do Sistema Solar, Oberon parece ter estado mais ativa em seu passado do que se pensava inicialmente. Que tipo de processos poderiam ter ocorrido aqui para deixar essas marcas na superfície? A superfície de Oberon não está apenas marcada por crateras, mas também se podem observar grandes penhascos e cânions que se estendem por centenas de quilômetros. Como se formaram essas estruturas? Alguns cientistas sugerem que poderiam ser o resultado de movimentos tectônicos, mas a falta de provas concretas mantém essa teoria em aberto. A ideia de que uma lua tão distante poderia ter tido atividade tectônica é fascinante, mas também levanta mais perguntas. Que tipo de energia poderia ter impulsionado esses movimentos? Além de sua geologia, Oberon tem um aspecto visual que não deixa ninguém indiferente. Sua superfície apresenta uma mistura de cores que vão do cinza escuro ao branco brilhante. Mas de onde vêm essas cores? A resposta pode estar na composição de seu gelo e rocha, mas ainda não é totalmente compreendida. A mistura de materiais em sua superfície pode estar relacionada com sua história de impactos e atividade interna. Falando em atividade interna, é curioso notar que enquanto algumas luas, como Europa ou Encélado, são conhecidas por seus oceanos ocultos, Oberon parece ser mais fria e menos ativa. No entanto, isso não significa que esteja completamente morta. Poderia haver alguma forma de atividade geológica ainda latente? O
Os cientistas estão começando a explorar essa possibilidade, já que até mesmo um pequeno movimento poderia ter implicações significativas para nossa compreensão da Lua. Outro ponto intrigante é a falta de atmosfera em Oberon. Enquanto outras luas têm camadas finas de gases, a Lua de Urano parece estar completamente desprovida dela. Como isso afeta sua superfície e sua evolução ao longo do tempo? A ausência de uma atmosfera significa que não há proteção contra o bombardeio de meteoritos, o que poderia explicar a grande quantidade de crateras. Mas, e quanto às características geológicas? Poderiam ter sido preservadas melhor se houvesse existido uma atmosfera? As crateras em Oberon também nos contam uma história sobre a história do Sistema Solar. Cada impacto é um registro de eventos passados, e algumas das crateras maiores podem ter sido o resultado de colisões durante o período de intensa atividade que ocorreu há bilhões de anos. Mas, como podemos ter certeza de que essas crateras realmente refletem a história do Sistema Solar? A pesquisa contínua e a exploração são essenciais para desvendar esses mistérios. À medida que exploramos mais sobre Oberon, fica claro que cada descoberta levanta mais perguntas. Por exemplo, o que há sobre as diferenças entre Oberon e as outras luas de Urano? Algumas possuem características únicas que as distinguem, o que sugere que tiveram histórias diferentes. Que eventos cósmicos poderiam ter levado a essas divergências em seu desenvolvimento? A curiosidade por Oberon também se estende à sua relação com Urano. Como a proximidade de Oberon ao seu planeta pai influenciou sua evolução? A gravidade de Urano desempenhou um papel crucial na formação de suas luas, mas a interação entre elas também é um fator a considerar. A dinâmica entre um planeta gigante e suas luas é um aspecto fascinante que ainda estamos tentando entender. À medida que os avanços tecnológicos permitem que os cientistas analisem dados mais detalhados sobre Oberon, torna-se evidente que esta lua é um campo fértil para a pesquisa. Que descobertas nos aguardam no futuro? A exploração espacial continua desafiando nossas percepções e nos convida a questionar o que sabemos sobre nosso sistema solar. A história de Oberon é um lembrete de que, embora tenhamos conseguido aprender muito sobre nosso universo, ainda há um vasto território a ser descoberto. As perguntas que surgem de seu estudo são apenas um indício dos mistérios que ainda aguardam ser desvendados. Cada resposta que encontramos abre a porta para novas perguntas. E isso é o que torna a exploração tão emocionante. Finalmente, como podemos garantir que não deixemos de lado essas perguntas? A resposta está na exploração contínua. As missões futuras, como as que estão planejadas para estudar Urano e suas luas mais de perto, são fundamentais para compreender não apenas Oberon, mas também a história e a evolução de todo o nosso sistema solar. A jornada em direção ao conhecimento é interminável, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos deste fascinante mundo. Quando falamos de Urano, um dos aspectos mais intrigantes é seu peculiar ciclo de estações. Este gigante gelado apresenta um fenômeno quase único no sistema solar, um hemisfério que pode ficar mergulhado na escuridão total durante décadas. Como é possível que um planeta tão distante e estranho tenha estações tão extremas? A resposta a essa pergunta é tão fascinante quanto desconcertante. Urano se encontra em um lugar onde o tempo parece ter uma noção diferente. Sendo um planeta com um eixo de rotação inclinado quase 98 graus, suas estações não são apenas uma mudança de clima, mas uma experiência radical e prolongada. Imagine que um hemisfério inteiro recebe luz solar durante um longo período, enquanto o outro fica mergulhado na penumbra. Como isso afeta a atmosfera e a superfície de um planeta que já é tão enigmático? Durante o verão em um hemisfério, Urano se aquece, o que provoca mudanças na atmosfera. No entanto, no inverno, quando tudo fica na escuridão, as temperaturas despencam para níveis extremos. O que acontece com os ventos e as nuvens que giram nesse ambiente gelado? A falta de luz solar durante tanto tempo cria um ambiente radicalmente diferente, onde a vida, tal como a conhecemos, seria impossível. A duração das estações em Urano é assombrosamente longa. Um ano em Urano se traduz em aproximadamente 84 anos terrestres. Isso significa que cada estação, seja de luz ou de escuridão, pode durar cerca de 2 décadas. Como esse extenso ciclo influencia a atmosfera do planeta? Os cientistas ainda estão tentando entender como o clima de Urano é afetado por essas longas temporadas de luz e sombra. As estações de Urano não apenas alteram sua atmosfera, mas também afetam suas luas.
Cada lua, influenciada pelas condições climáticas do planeta, pode experimentar mudanças em sua superfície ou em sua atividade geológica. Essas condições extremas poderiam ser responsáveis pelas características geológicas misteriosas que observamos em algumas delas? A resposta pode estar escondida nos segredos da escuridão prolongada de Urano. Além disso, foi observado que durante o verão em um hemisfério, a temperatura da atmosfera parece aumentar, o que poderia gerar ventos mais intensos. O que essas mudanças significam para o comportamento do planeta? A dinâmica atmosférica de Urano continua sendo um quebra-cabeça que os astrônomos tentam resolver, e cada nova descoberta leva a mais perguntas. No entanto, nem tudo é mistério. Os cientistas começaram a notar padrões no comportamento dos ventos de Urano. Apesar da falta de luz em certos períodos, os ventos parecem manter uma atividade constante. Como é possível que um ambiente tão frio e escuro mantenha ventos tão enérgicos? A resposta a essa pergunta poderia revelar mais sobre a natureza da atmosfera de Urano e sua estrutura interna. O fenômeno das estações em Urano também levanta questões sobre sua formação. Como um planeta gigante gelado chegou a ter uma inclinação tão extrema? Teorias sobre impactos colossais e colisões com outros corpos celestes foram propostas. Mas a verdade continua sendo evasiva. Esse enigma não apenas nos fala sobre o passado de Urano, mas também nos convida a repensar como os planetas se formam em geral. E enquanto refletimos sobre a escuridão e a luz de Urano, é interessante considerar como esses ciclos de estações influenciam a maneira como imaginamos a vida. Se alguma vez existisse uma forma de vida em Urano, como poderia se adaptar a essas mudanças extremas? A biologia, como a conhecemos, pode não ser suficiente para sobreviver em um mundo com tais contrastes. As possibilidades são tão vastas quanto o próprio universo. Embora os mistérios das estações de Urano sejam fascinantes, também destacam a necessidade de mais exploração. A Voyager 2, que passou perto do planeta em 1986, nos forneceu dados valiosos, mas limitados. Desde então, o telescópio Hubble e outros dispositivos tentaram estudar o planeta. Mas ainda temos muito a descobrir. Que segredos adicionais Urano poderia revelar se tivéssemos a oportunidade de estudá-lo mais de perto? Cada nova missão espacial a Urano poderia desvendar mais sobre suas estranhas estações. Imagine um futuro em que a humanidade possa enviar sondas para explorar o planeta e suas luas. Que revelações nos aguardariam nesses ambientes extremos e misteriosos? Cada descoberta poderia mudar nossa compreensão da formação planetária e da dinâmica atmosférica. Em resumo, as estações extremas de Urano são um lembrete de que em nosso sistema solar há muito mais do que os olhos podem ver. Um mundo onde o dia e a noite duram décadas, onde o clima é um enigma que desafia nossa compreensão. À medida que continuamos observando e aprendendo sobre este gigante gelado, cada nova descoberta nos convida a sonhar com um futuro cheio de exploração e descoberta. Urano, com seus mistérios e peculiaridades, continua sendo um farol de curiosidade em nossa busca por entender o cosmos. Urano é um gigante gasoso que desafia nossas concepções sobre como se formam os planetas. Mas o que realmente faz com que sua formação seja um enigma? A maioria dos cientistas acredita que os planetas se formam a partir de discos de gás e poeira que giram em torno de uma estrela. No entanto, Urano parece não se encaixar nesse modelo. Então, como é possível que este planeta tenha se tornado o que é hoje? A teoria mais comum sugere que Urano se formou a partir da acumulação de matéria no disco protoplanetário. Mas algo estranho aconteceu no caminho. Estima-se que sua formação foi concluída muito mais rápido do que os modelos atuais prevêem. O que poderia ter ocorrido para que um gigante gasoso como Urano se formasse tão rapidamente? Ainda não temos uma resposta clara. Um aspecto intrigante de Urano é sua posição no sistema solar. Ao contrário de seus irmãos, este planeta parece ter sido atingido por um objeto massivo em seus primeiros dias, o que poderia ter alterado sua trajetória e possivelmente sua composição. Mas qual foi esse objeto? E como ele afetou a formação do planeta de uma maneira que ainda não compreendemos totalmente? Os estudos sugerem que os impactos na infância de Urano poderiam ter sido muito mais comuns no sistema solar primitivo. Mas por que isso é importante? Entender como Urano se formou poderia nos dar pistas sobre outros planetas em sistemas solares distantes. No entanto, os detalhes precisos de sua formação continuam sendo um mistério.
À medida que os cientistas analisam as características de Urano, percebem que sua atmosfera também desempenha um papel crucial em sua história. Embora saibamos que é composta principalmente de hidrogênio e hélio, o metano lhe confere sua distinta cor azul esverdeada. Mas que outros elementos poderiam estar ocultos em suas profundezas? As composições atmosféricas de outros planetas revelaram surpresas, mas no caso de Urano, há um véu de desconhecimento que ainda não conseguimos levantar. Um dos aspectos mais surpreendentes de Urano é que, apesar de ser um gigante gasoso, sua atmosfera não se comporta da maneira que esperaríamos. Por quê? As teorias sugerem que sua inclinação incomum e sua dinâmica interna poderiam estar influenciando sua atmosfera de maneiras que ainda não deciframos. As interações complexas entre temperatura, pressão e composição química em sua atmosfera poderiam estar criando um quebra-cabeça que ainda não conseguimos resolver. Os modelos atuais de formação planetária não parecem se encaixar totalmente com o que observamos em Urano. Estamos perdendo algo em nossa compreensão de como se formam esses gigantes gasosos? À medida que exploramos mais sobre sua estrutura e composição, poderíamos descobrir que nossos conceitos básicos sobre a formação planetária precisam de uma revisão. Além disso, se considerarmos as luas de Urano, cada uma delas poderia ser uma pista a mais sobre a história do planeta. Algumas dessas luas apresentam características geológicas que sugerem atividade interna. O que levanta a pergunta: poderiam ter influenciado a formação de Urano de alguma maneira? A interação entre o planeta e suas luas poderia oferecer respostas a perguntas que temos feito há anos. A falta de exploração próxima a Urano também complica as coisas. Desde a missão Voyager 2, que sobrevoou o planeta em 1986, não tivemos a oportunidade de estudar Urano em detalhes. Que segredos permanecem ocultos neste gigante azul? A escassez de informações limita nossa capacidade de entender sua formação e evolução. Alguns pesquisadores sugerem que é possível que Urano tenha sido o resultado de uma mistura de processos, desde colisões até interações gravitacionais com outros corpos celestes. Mas o que isso significa para nossa compreensão da formação planetária em geral? Poderia ser que o que consideramos como a norma na formação de planetas não seja mais do que uma de muitas possibilidades? A pergunta de por que Urano desafia nossas expectativas nos leva a refletir sobre a natureza da ciência em si. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também revela novas camadas de mistério. Estamos preparados para aceitar que há coisas no universo que simplesmente não entenderemos? A história de Urano é um lembrete constante de que a exploração e a curiosidade são fundamentais para ampliar nosso conhecimento sobre o cosmos. À medida que avançamos em nossa compreensão, é crucial não apenas observar, mas também questionar. Cada novo dado que obtemos sobre Urano pode ser a chave para desvendar os segredos do sistema solar. Mas, seremos capazes de interpretar esses dados de maneira eficaz? A resposta a essa pergunta pode influenciar nossa busca por conhecimento durante décadas. Em conclusão, a formação de Urano continua sendo um dos grandes mistérios da astronomia. À medida que a ciência avança e as tecnologias melhoram, é provável que surjam novas teorias e descobertas que nos ajudem a desvendar esse enigma. Mas por agora, a história de Urano nos convida a explorar mais, perguntar mais e aceitar que no vasto universo sempre haverá mais a descobrir. Qual é o segredo que esconde a atmosfera de Urano? À primeira vista, parece um gigante gelado, mas ao aprofundar em sua composição, encontramos perguntas que ainda não têm resposta. Sabemos que é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano, mas há algo mais. Quais outros elementos podem estar ocultos em sua densa atmosfera? A curiosidade nos leva a investigar além do que os telescópios e as sondas espaciais revelaram até agora. O metano que dá a Urano sua característica cor azul esverdeada é apenas uma parte da história. No entanto, a verdadeira pergunta é: por que este planeta, ao contrário de outros gigantes gasosos, tem uma atmosfera tão pouco compreendida? Que mistérios se escondem nas camadas mais profundas de suas nuvens? A ciência nos oferece pistas, mas a imagem completa continua a ser borrada. Alguns cientistas sugerem que a atmosfera de Urano poderia conter elementos raros ou em quantidades inesperadas. O que aconteceria se esses elementos fossem a chave para entender como este planeta se formou? Cada descoberta na atmosfera poderia abrir uma janela para sua história e para os processos que o moldaram ao longo de bilhões de anos.
A intrigante possibilidade de que haja compostos desconhecidos nos convida a continuar explorando. Existem teorias que propõem que a atmosfera de Urano poderia ser mais complexa do que inicialmente pensamos. Poderia haver nuvens de cristais de gelo que não conseguimos observar. A ideia de que as condições em Urano possam ser tão extremas que deem lugar a formações exóticas é emocionante e desconcertante ao mesmo tempo. A falta de dados precisos nos deixa com mais perguntas do que respostas. Os ventos em Urano são outro aspecto enigmático. Foram registrados ventos que superam os 600 km/h, mas de onde vêm? O que os impulsiona? A dinâmica atmosférica de Urano não se assemelha a nada que tenhamos visto em outros planetas do Sistema Solar. Essa singularidade levanta mais perguntas do que respostas. E cada tentativa de entendê-la nos leva a novas incógnitas. O estudo da atmosfera de Urano não é apenas uma questão de curiosidade científica, também pode ter implicações mais profundas. A atmosfera de Urano poderia conter pistas sobre a formação de outros planetas gigantes gelados? As semelhanças e diferenças na composição atmosférica podem oferecer informações valiosas sobre como esses mundos se desenvolveram no vasto universo. Os cientistas não estão apenas limitados a estudar os elementos que já conhecem. A busca por novos compostos e a compreensão das reações químicas que podem ocorrer na atmosfera de Urano poderiam ser a chave para desvendar seus segredos. Imagine um futuro onde os avanços tecnológicos nos permitam explorar mais a fundo e descobrir novos elementos que até agora permaneceram ocultos. E não esqueçamos o papel das luas de Urano neste quebra-cabeça. Cada uma delas poderia conter informações que, ao serem analisadas, ajudem a esclarecer a composição atmosférica do planeta. Que segredos geológicos guardam? Suas características poderiam oferecer pistas sobre a interação entre a atmosfera de Urano e seus satélites. O estudo conjunto desses corpos celestes poderia ser o caminho para novas revelações. A atmosfera de Urano continua a ser um lugar de assombro e mistério, onde as perguntas superam as respostas. A falta de exploração próxima limitou nossa compreensão e cada dia que passa sem novas missões espaciais é uma oportunidade perdida para aprender mais sobre este fascinante planeta. Quanto tempo mais teremos que esperar para obter as respostas que buscamos? Os cientistas continuam trabalhando arduamente, analisando dados de missões anteriores e utilizando modelos computacionais para tentar prever o que poderia ser encontrado em futuras explorações. No entanto, a verdade é que Urano continua sendo um quebra-cabeça. Que outros segredos se escondem em sua atmosfera? A espera pela próxima geração de sondas espaciais é cada vez mais intensa, pois cada uma delas poderia revelar um capítulo completamente novo na história deste gigante gelado. A atmosfera de Urano, com sua mistura de mistério e beleza, nos lembra que ainda há muito a descobrir em nosso próprio sistema solar. A ciência avança, mas o desejo de entender o desconhecido sempre nos acompanhará. Você imagina um futuro em que os mistérios de Urano sejam finalmente revelados? A exploração espacial é uma jornada contínua, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos que este planeta guardou por tanto tempo. Assim, enquanto continuamos olhando para o céu e sonhando com novas missões, lembremos que cada pergunta que fazemos sobre Urano é um convite a explorar além do conhecido. A atmosfera deste planeta não é apenas um campo de estudo. É um lembrete da vasta maravilha do universo que nos rodeia. Com cada resposta, nos aproximamos um pouco mais de entender nosso lugar no cosmos. Os ventos desconhecidos de Urano são um autêntico enigma que intriga cientistas e aficionados à astronomia por igual. O que realmente está acontecendo na atmosfera deste misterioso gigante gelado? Apesar de ventos terem sido registrados a velocidades surpreendentes, sua origem e dinâmica continuam sem explicação. Isso se torna um convite para explorar um mundo onde as regras que conhecemos parecem não se aplicar. Imagine um planeta onde os ventos sopram a mais de 600 km/h, desafiando qualquer expectativa que se possa ter. Como é possível que um planeta tão distante do nosso Sol e que se encontra tão frio tenha ventos tão poderosos? Na Terra, sabemos que o calor do Sol é um fator crucial para gerar ventos. Mas em Urano, o frio extremo desafia essa lógica. O que está gerando essa energia em um lugar onde o calor parece ser uma raridade? Adentrando um pouco mais, descobrimos que os ventos de Urano não são apenas rápidos, mas também extremamente incomuns. Ao contrário de Netuno, que tem ventos mais previsíveis, os ventos de Urano parecem ser caóticos. O que provoca essa falta de ordem em sua atmosfera?
A resposta pode estar na estrutura de sua própria atmosfera, que inclui camadas de gases que se comportam de maneiras que ainda não entendemos completamente. Também é fascinante pensar na possibilidade de que esses ventos estejam relacionados à inclinação extrema do planeta. Com uma inclinação de quase 98 graus, Urano gira quase de lado, o que pode influenciar como os ventos se distribuem e se movem em sua atmosfera. Mas, poderia um ângulo tão radical ter um impacto na velocidade e direção dos ventos? É um mistério que nos leva a questionar as interações entre a rotação e o clima de Urano. À medida que analisamos mais de perto suas características atmosféricas, surgem mais perguntas. O que acontece com a composição dos ventos? Sabemos que a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas também contém metano, que lhe confere sua distinta cor azul esverdeada. No entanto, há outros componentes nos ventos que poderiam estar influenciando seu comportamento. A falta de informações precisas sobre a composição de sua atmosfera é um obstáculo que impede os cientistas de dar respostas definitivas. Em um planeta como Urano, onde a temperatura pode cair a níveis extremos, a interação entre o frio e os ventos pode ser outro fator a considerar. Como o ar frio pode gerar tais rajadas? Na Terra, o ar quente tende a subir, criando padrões de vento, mas em Urano, o frio parece ser a norma. Esse aspecto desafia nossas noções sobre meteorologia e nos obriga a pensar de maneira diferente sobre como funcionam os sistemas climáticos em outros mundos. Além disso, não devemos esquecer que Urano é um lugar onde há muito mais do que apenas ventos. A atmosfera também pode estar em constante mudança, influenciada por fenômenos meteorológicos que ainda não conseguimos observar. Que tipo de tempestades poderiam estar atingindo sua superfície? A resposta a essa pergunta poderia lançar luz sobre o comportamento de seus ventos e como se manifestam no planeta. A falta de missões de exploração próximas a Urano complica ainda mais nossa compreensão desses ventos. A Voyager 2 passou pelo planeta em 1986, mas desde então não tivemos a oportunidade de estudá-lo de perto. Que segredos estarão escondidos em sua atmosfera, esperando para serem descobertos? A necessidade de uma nova missão a Urano é evidente, já que cada resposta poderia abrir a porta a mais perguntas. No contexto do Sistema Solar, Urano representa um desafio para os modelos climáticos que utilizamos. À medida que avançamos em nossa compreensão dos ventos e seu comportamento, é possível que tenhamos que repensar como pensamos sobre meteorologia nos planetas gigantes. Estamos prontos para aceitar que o que sabemos até agora pode ser apenas a ponta do iceberg. Pensemos também na importância da pesquisa desses ventos para entender melhor a formação e evolução dos planetas em nosso sistema solar e além. Cada descoberta sobre Urano pode nos dar pistas sobre como se formaram outros planetas semelhantes em sistemas distantes. Assim, a busca para entender seus ventos se torna uma busca para entender nossa própria história cósmica. Enquanto refletimos sobre esses ventos desconhecidos, devemos reconhecer que representam apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Urano é um planeta cheio de surpresas que ainda estão por descobrir. A ciência avança e a cada novo avanço, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos que guarda este gigante gelado. Que mistérios nos revelará no futuro? Apenas o tempo e a exploração nos darão as respostas que tanto desejamos. A Lua Miranda é como um quebra-cabeça cósmico, um mosaico que parece ter sido montado com peças de diferentes mundos. Mas o que faz com que este satélite seja tão especial e enigmático? A resposta está em suas estranhas formações geológicas. À primeira vista, você pode pensar que se trata de um mundo caótico, mas à medida que o exploramos, descobrimos que cada uma de suas características tem uma história a contar. Um dos elementos mais intrigantes de Miranda são seus enormes cânions, que se estendem ao longo de sua superfície. Por que estão lá? Alguns cientistas sugerem que podem ser o resultado de uma intensa atividade tectônica, enquanto outros especulam que esses cânions foram formados por impactos de meteoritos. No entanto, o que realmente desconcerta os pesquisadores é a mistura de características, como se Miranda tivesse sido testemunha de um passado tumultuado, onde a criação e a destruição ocorreram em um ciclo interminável. E quanto às suas formações em forma de corteza? Essas estruturas parecem ser fragmentos que se deslocaram e se reuniram, como se a Lua tivesse sido rasgada e depois reconstruída. Como é possível que um corpo celeste tão pequeno tenha uma história tão complexa? Os cientistas acreditam que Miranda sofreu múltiplos eventos de colisão, o que lhe deu sua aparência irregular. Mas
E se eu dissesse que também poderia ter sido influenciada pelas forças gravitacionais de Urano? Seu gigante pai planetário? Ao observar suas características, é difícil não se perguntar que forças moldaram a superfície de Miranda. Seu aspecto fragmentado sugere que passou por processos de aquecimento interno, o que poderia ter causado o derretimento de seu gelo e, em seguida, o congelamento novamente. Imagine como seria a vida em um lugar onde montanhas e vales se formam e se destroem continuamente, um lugar onde o tempo se descompõe em um ciclo de criação e destruição. Um dos aspectos mais surpreendentes de Miranda é sua escassa atmosfera. Ao contrário de outros corpos celestes, sua atmosfera é tão tênue que quase não pode ser considerada como tal. Por quê? Os cientistas ainda estão tentando desvendar esse mistério. Pode ser que sua pequena gravidade não seja suficiente para reter gases, ou talvez sua história geológica tenha levado à perda de qualquer atmosfera que um dia pode ter tido. Isso levanta uma pergunta fascinante. Poderia ter existido vida em Miranda no passado? As teorias sobre a formação de Miranda são igualmente intrigantes. Alguns especialistas acreditam que poderia ter sido um satélite maior que, após sofrer um impacto catastrófico, se fragmentou, criando as características que vemos hoje. Mas o que aconteceu com o resto desse satélite? Se dispersou no espaço ou se tornou parte dos anéis de Urano? Essa história de destruição e transformação adiciona outra camada de mistério a um mundo que já é fascinante. Miranda também apresenta uma mistura de gelo, rocha e outros materiais. Como esses elementos estão distribuídos em sua superfície? A variabilidade em sua composição sugere que sua história geológica é ainda mais complexa do que se pensava. Alguns cientistas estão convencidos de que esse mosaico de elementos pode conter pistas sobre a evolução de outros corpos celestes em nosso sistema solar. O estudo de Miranda não é apenas um exame de sua superfície. É uma janela para o passado. Cada cratera e cada cânion pode oferecer informações valiosas sobre os eventos que moldaram este satélite. Esses sinais de atividade geológica nos levam a perguntar: que outras surpresas podem estar escondidas em suas profundezas? Talvez haja mais do que nossos telescópios podem captar, e essas respostas podem estar esperando para serem descobertas. À medida que os avanços em tecnologia espacial continuam, a possibilidade de enviar missões a Miranda se torna uma realidade emocionante. Imagine um futuro onde os cientistas possam pousar em sua superfície e coletar amostras. Que segredos nos revelará então? A exploração de Miranda poderia mudar nossa compreensão da formação dos satélites e, por extensão, dos próprios planetas. Com cada nova descoberta, Miranda se torna um símbolo do desconhecido. Este pequeno mundo, com sua aparência de caos e sua história de transformação, nos desafia a questionar o que acreditamos saber sobre nosso sistema solar. Poderia ser que, assim como Miranda, outros corpos celestes também tenham histórias ocultas que esperam ser contadas? Finalmente, a história de Miranda nos convida a refletir sobre a natureza da descoberta. Quanto mais sabemos, mais perguntas surgem. Em um universo tão vasto e cheio de mistérios, cada resposta parece abrir a porta para novas incógnitas. A Lua Miranda, com seu mosaico de formas e sua intrigante história geológica, é um lembrete de que sempre há mais a explorar. Então, da próxima vez que olhar para o céu, pense em Miranda e em todos os segredos que ainda guarda, o que mais nos revelará o cosmos em sua busca interminável por conhecimento. O que aconteceria se eu te dissesse que apenas uma sonda visitou Urano? Essa sonda é a Voyager 2, que passou perto do planeta em 1986. Mas por que se passou tanto tempo sem que voltássemos a investigar este misterioso gigante gasoso? A resposta a essa pergunta é tão intrigante quanto o próprio planeta. Quando a Voyager 2 realizou seu sobrevoo, nos ofereceu uma visão impressionante de Urano e suas características únicas. No entanto, desde então, houve um silêncio avassalador. Por que não enviamos mais missões? A distância é um fator importante. Urano está a mais de 2.500 milhões de quilômetros da Terra, o que significa que qualquer espaçonave levaria muito tempo para chegar. Mas isso não é tudo. O custo de uma missão a Urano é exorbitante. Vale a pena investir em um planeta que mal exploramos? No entanto, a exploração de Urano é crucial. Este planeta tem o potencial de responder perguntas sobre a formação do sistema solar e os gigantes gasosos. Mas, que segredos Urano esconde que ainda não descobrimos? A cada ano, novos telescópios são desenvolvidos com tecnologias avançadas, mas continuam sem conseguir desvendar os mistérios que aguardam na atmosfera uraniana.
Imagine as condições extremas deste planeta. A pressão em sua atmosfera é tão intensa que os cientistas acreditam que pode haver oceanos de água líquida e amônia sob sua densa camada de nuvens. Como esses oceanos interagem com a atmosfera? Que tipo de vida, se é que existe, poderia se adaptar a tais condições? Sem uma nova missão, essas perguntas continuarão sem resposta. Além disso, a Voyager 2 nos deu apenas um vislumbre fugaz das luas. Urano tem 27 luas conhecidas, mas o conhecimento sobre elas é limitado. Cada lua, como Miranda e Ariel, tem características geológicas que podem oferecer pistas sobre a história do Sistema Solar. Mas, que histórias guardam esses corpos celestes? Sem explorações adicionais, essas narrativas continuarão ocultas na vasta escuridão do espaço. E vamos falar dos anéis de Urano. A Voyager 2 revelou a existência de anéis escuros e finos que absorvem quase toda a luz. Mas de onde vêm? São restos de luas que um dia orbitavam ao redor do planeta? Sem uma nova missão, a origem desses anéis permanecerá como um enigma. A falta de exploração também levanta questões sobre a dinâmica atmosférica de Urano. Ventos intensos foram registrados, mas sua origem e comportamento continuam sendo um mistério. Que forças estão em jogo neste gigante gasoso? A Voyager 2 não pôde nos dar as respostas que tanto precisamos. O tempo avança e a tecnologia também. À medida que os telescópios se tornam mais potentes, a possibilidade de descobrir mais sobre Urano aumenta. Mas será suficiente? A observação da Terra pode revelar alguns dados, mas não pode igualar a precisão e a profundidade de uma missão espacial. E quanto às estações extremas de Urano? Um hemisfério pode ficar mergulhado na escuridão por décadas. Que efeitos isso tem em sua atmosfera e em suas luas? Sem explorar o planeta de perto, essas perguntas continuarão sem resposta. A curiosidade humana levou à exploração de Marte, Vênus e outros mundos, mas Urano continua sendo um mistério à sombra. No entanto, a comunidade científica continua defendendo a exploração deste gigante gasoso. Quando será o momento de enviar uma nova missão? Como isso mudará nossa compreensão do Sistema Solar? A falta de informações sobre Urano é alarmante. A cada nova descoberta, uma gama de perguntas se abre, esperando para serem respondidas. A exploração deste planeta poderia revolucionar nossa compreensão dos gigantes gasosos e sua formação. Assim, enquanto olhamos para o céu e contemplamos a beleza de Urano, lembremos que há muito mais a descobrir. A Voyager 2 nos deixou com mais perguntas do que respostas, e o tempo continua passando. Uma nova viagem a Urano não é apenas uma necessidade, mas uma emocionante aventura que poderia desvendar os segredos mais profundos deste enigmático planeta. Você consegue imaginar o que poderíamos aprender se enviássemos uma nova missão a Urano? As possibilidades são infinitas, e a curiosidade por este planeta continua viva. A exploração espacial é uma das maiores aventuras da humanidade. E Urano é, sem dúvida, um dos capítulos mais intrigantes desta história. O que faz Urano tão peculiar em sua rotação? Este planeta, um gigante gasoso em nosso sistema solar, apresenta um comportamento que desconcertou os astrônomos durante décadas. Com sua inclinação extrema, especula-se que ele pode ter sofrido um impacto colossal em sua formação. Mas o que isso realmente significa? Como um evento tão antigo poderia ter influenciado sua posição atual? Desde o momento em que Urano se formou, há cerca de 4 bilhões de anos, os cientistas acreditam que ele pode ter sido atingido por um objeto do tamanho da Terra. Esse impacto poderia ter sido tão violento que, em vez de girar verticalmente como outros planetas, ele se inclinou quase completamente de lado. Quase 98 graus de inclinação é um ângulo extraordinário. Mas que tipo de colisão poderia ter causado algo assim? Imagine um enorme corpo celeste colidindo com Urano, como uma bola de boliche lançada contra um grupo de pinos. O que aconteceria com os pinos? Alguns poderiam voar pelos ares, outros poderiam ficar esmagados, e alguns poderiam até mudar de posição. Assim, o impacto poderia ter desestabilizado completamente a rotação de Urano, fazendo-o girar como um peão na pista. Mas há provas que sustentem essa teoria. Os cientistas têm buscado respostas nos dados coletados pela Voyager 2, a única sonda espacial que passou perto de Urano. No entanto, as informações são limitadas e os mistérios permanecem sem solução. Por quê? Apesar de todos os nossos avanços em tecnologia e exploração espacial, ainda não temos uma imagem clara do que ocorreu nos primórdios de Urano.
Alguns pesquisadores sugerem que a composição do planeta poderia oferecer pistas sobre sua história. O gelo, o metano e o amoníaco em sua atmosfera poderiam ter desempenhado um papel em sua inclinação. Talvez esses elementos não apenas façam parte de sua atmosfera, mas também nos contem uma história mais profunda sobre sua origem. Analisar a composição química de Urano poderia revelar detalhes sobre os eventos que moldaram seu destino. Algumas teorias também sugerem que Urano poderia ter sido parte de um sistema mais complexo antes de sua inclinação. Existiram outros planetas ou corpos celestes que poderiam ter influenciado sua trajetória? A ideia de que Urano não está sozinho no cosmos, mas faz parte de uma história maior, é fascinante. Poderia haver outros planetas em situações semelhantes, esperando para serem descobertos? O fato de que a rotação de Urano seja tão incomum levanta questões sobre sua evolução. Como ele sobreviveu ao longo de bilhões de anos nessa posição estranha? As forças gravitacionais, as interações com seu próprio sistema de luas e anéis poderiam ter mantido seu equilíbrio. Mas é realmente possível que um planeta possa manter sua estabilidade em uma inclinação tão extrema? À medida que exploramos essa enigmática inclinação, é importante lembrar que Urano não está sozinho. Outros planetas em nosso sistema solar também apresentam características únicas, mas Urano, com sua inclinação quase de lado, continua sendo o rei da rotação estranha. Que outras surpresas nos aguardam em seu interior? Os cientistas continuam investigando, utilizando simulações e modelos para tentar reconstruir o passado de Urano. Mas quão perto estão de resolver o enigma? A verdade é que cada nova pesquisa pode abrir mais perguntas do que respostas. Que mistérios ainda permanecem ocultos neste gigante gasoso? A busca por respostas não se limita apenas à rotação de Urano. Outros fenômenos, como seu campo magnético e seu clima, também geram questionamentos. Estão todos esses mistérios relacionados de alguma forma? A interconexão dos fenômenos pode ser uma pista crucial para entender a história de Urano. Enquanto isso, a intrigante inclinação de Urano continua sendo um lembrete do pouco que sabemos sobre nosso sistema solar. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, e cada resposta parece abrir um novo capítulo na história deste planeta. Quando poderemos desvendar todos os segredos que ele guarda? Imaginar o que pode ter ocorrido nos tempos primordiais de nosso sistema solar é uma aventura em si mesma. A noção de um impacto colossal e seu efeito na rotação de Urano nos convida a considerar a fragilidade e a beleza do cosmos. Estamos preparados para descobrir a verdade por trás desse enigma? No contexto da exploração espacial, a história de Urano sublinha a importância de continuar investigando. Cada missão, cada novo telescópio, cada avanço tecnológico nos aproxima um pouco mais dos mistérios que ainda nos cercam. O tempo dirá se conseguiremos desvendar os segredos deste gigante gasoso, mas uma coisa é certa: a curiosidade humana não conhece limites. Assim, enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, lembremos que Urano nos oferece não apenas um enigma, mas também um convite para continuar explorando, para continuar perguntando. Quem sabe que outros mistérios o universo nos reserva? Que outras histórias estão esperando para serem contadas? A resposta está lá fora, no vasto e inexplorado cosmos. A fascinante cor azul esverdeado de Urano tem intrigado cientistas e astrônomos desde sua descoberta. Mas o que realmente dá a este gigante gelado seu tom distintivo? A resposta parece estar em sua atmosfera, que é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas com uma presença notável de metano. Este gás, que também é encontrado na Terra, atua como um filtro especial. Quando a luz solar atravessa a atmosfera de Urano, o metano absorve as longitudes de onda vermelhas e reflete as azuis e verdes. Mas, por que o color de Urano varia? Alguns cientistas sugeriram que as diferenças na intensidade da cor poderiam ser devido à profundidade da atmosfera. As camadas mais profundas poderiam conter diferentes quantidades de metano ou até mesmo outros compostos que alteram a forma como a luz é refletida. No entanto, esse fenômeno continua sendo um enigma. É possível que existam outros elementos desconhecidos que contribuam para essa paleta de cores? A verdade é que, embora saibamos que o metano é o principal responsável, não conseguimos identificar completamente os outros fatores que podem influenciar sua aparência. À medida que exploramos mais sobre Urano, nos deparamos com perguntas ainda mais intrigantes. Por que este planeta tem uma cor tão vibrante em comparação com outros gigantes gasosos? Por exemplo, Júpiter e Saturno têm atmosferas ricas em nuvens e tempestades, mas suas cores são mais marrons e amarelas.
O que faz Urano ser tão diferente? Alguns pesquisadores sugerem que o clima e as condições atmosféricas podem desempenhar um papel crucial nessa diferença de cor. Além disso, a distância de Urano ao Sol também poderia ser um fator. Estando mais longe, recebe menos luz solar, o que poderia afetar a forma como sua atmosfera interage com a luz. Poderia ser que essa falta de luz solar influencie as reações químicas dentro de sua atmosfera? Embora essas teorias sejam fascinantes, ainda não temos respostas definitivas. Os estudos sobre a atmosfera de Urano têm sido limitados devido à escassez de exploração direta. A única missão que passou perto de Urano, a Voyager 2, o fez em 1986 e, apesar de nos ter fornecido dados valiosos, deixou muitas perguntas sem resposta. O que mais poderiam descobrir futuras missões? A exploração de Urano poderia revelar segredos que ainda não imaginamos. Outro aspecto intrigante é a possibilidade de que Urano tenha um sistema de nuvens que influencie sua cor. Embora tenha sido observado que o planeta tem uma aparência relativamente uniforme, alguns estudos sugerem que poderia haver padrões de nuvens que mudam em função da temperatura e da pressão atmosférica. Poderia isso estar relacionado à variabilidade na cor que notamos? Os cientistas também estão interessados em como o vento e outras dinâmicas atmosféricas afetam a aparência de Urano. Os ventos no planeta são extremamente fortes e podem alcançar velocidades de até 500 km por hora. Como esses ventos interagem com a atmosfera e contribuem para sua cor? As respostas a essas perguntas poderiam oferecer uma visão mais clara sobre a fascinante natureza deste planeta. Além disso, a composição química de Urano é outro campo de estudo. Tem-se especulado que poderia haver outros compostos presentes em sua atmosfera que não conseguimos identificar. Isso levanta uma pergunta crucial. Que outros segredos Urano pode estar ocultando em seu profundo e misterioso manto? A busca por esses elementos não é apenas fundamental para entender o planeta, mas também para compreender a formação dos gigantes gasosos em geral. À medida que a tecnologia avança, os astrônomos esperam obter novas imagens e dados que possam ajudar a desvendar esse mistério da cor de Urano. As futuras missões poderiam incluir sondas que analisem a atmosfera de maneira mais detalhada, buscando respostas a perguntas que estão no ar há décadas. Que descobertas inesperadas nos reserva o futuro? No final, o azul esverdeado de Urano é mais do que uma simples cor. É uma porta para um mundo de enigmas e possibilidades científicas. Cada novo dado obtido sobre sua atmosfera e sua composição nos aproxima um passo mais de compreender as complexidades deste gigante gelado. Que outras surpresas nos aguardam no vasto cosmos? A exploração do espaço está longe de ter terminado, e a cada nova descoberta, percebemos que o universo sempre tem mais mistérios a revelar. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver o planeta Urano, lembre-se de que sua cor é apenas uma pequena parte de uma história muito maior. A busca por respostas sobre sua atmosfera e sua essência continua, e sempre haverá novas perguntas que nos convidam a explorar e descobrir mais sobre este fascinante mundo. Você está pronto para continuar explorando? O que há dessas luas que orbitam Urano? Poderiam ser mais do que simples satélites. No vasto cosmos, as luas do planeta azul esverdeado parecem ser um enigma em si mesmas. Algumas delas podem não ter se formado junto ao planeta, o que levanta uma inquietante pergunta: de onde vem realmente? Um dos elementos mais fascinantes sobre as luas de Urano é que sua origem pode ser o resultado de uma captura gravitacional. Mas o que isso significa? Imagine uma lua que um dia pertenceu a outro mundo, arrastada pela poderosa gravidade de Urano, como um náufrago que encontra um novo lar em um oceano desconhecido. Isso sugere que, em sua jornada pelo espaço, algumas luas podem ter sido roubadas de outros planetas. E quanto à composição dessas luas? Algumas, como Titânia ou Oberon, apresentam características que nos fazem questionar sua história. Têm superfícies cheias de crateras e formações geológicas que parecem contar histórias de colisões passadas. Mas se alguma vez foram parte de outro planeta, que impacto teve essa viagem em sua evolução? As respostas podem ser mais complexas do que imaginamos. A captura de luas também abre um leque de possibilidades sobre a dinâmica do sistema solar. Se essas luas não são nativas de Urano, poderiam ter influenciado a formação de sua atmosfera ou a estabilidade de sua órbita? A ideia de que esses satélites têm histórias de outros mundos nos leva a questionar como os corpos celestes interagem no vasto universo. Nesse contexto, a Lua Miranda se torna um caso especial.
com sua superfície cheia de falhas e formas estranhas, poderia ser um fragmento de um mundo completamente distinto? Os cientistas especularam que Miranda poderia ser o resultado de uma colisão que fragmentou uma lua maior, e que esses fragmentos, por sua vez, foram capturados por Urano. Esse tipo de história nos leva a questionar sobre o destino dos corpos celestes e como sua jornada pelo espaço pode moldar seu destino. Imagine por um momento que as luas de Urano são como peças de um quebra-cabeça cósmico. Cada lua, com seu próprio conjunto de características, poderia ter sido parte de um todo maior, mas, ao serem capturadas por Urano, tornaram-se fragmentos de um passado remoto que ainda nos parece esquivo. Que segredos guardam essas luas em suas crateras e formações geológicas? A interação gravitacional entre Urano e suas luas também poderia ter levado a mudanças em suas órbitas. Algumas luas poderiam ter estado mais próximas do planeta no passado, apenas para serem deslocadas para sua posição atual. Como essa dança cósmica influenciou a evolução de cada satélite? A história de cada lua é um testemunho da complexidade da formação planetária e da interação no sistema solar. E quanto às luas menores? Algumas poderiam ser restos de luas maiores que foram destruídas. Isso levanta uma intrigante possibilidade. Poderiam ser os fragmentos de um mundo que um dia existiu no sistema solar exterior? A ideia de que Urano pode ter um laboratório de história cósmica em suas luas é fascinante e nos convida a continuar investigando. Não podemos esquecer que Urano tem um ambiente hostil, cheio de ventos intensos e temperaturas extremas. Isso torna a sobrevivência das luas capturadas um verdadeiro desafio. Como essas luas conseguiram se adaptar a condições tão adversas? Encontraram formas de manter sua integridade apesar dos embates do tempo e do espaço? A exploração dessas luas também tem um impacto significativo em nossa compreensão da formação de sistemas planetários. Se Urano pode capturar luas de outros lugares, o que isso significa para outros planetas no universo? Esse fenômeno pode ser mais comum do que pensamos, o que abre a porta a novas teorias sobre como se formam e evoluem os sistemas planetários. Enquanto isso, os astrônomos continuam estudando as luas de Urano com a esperança de desvendar seus mistérios. Cada nova observação nos fornece pistas sobre sua história e sua relação com o gigante gasoso que as abriga. Mas seremos capazes de descobrir todos os segredos que escondem? A exploração espacial tem suas limitações. E muitas dessas luas continuam sendo um mistério. Cada lua de Urano é um lembrete de que o universo está cheio de surpresas. Sua captura e evolução são apenas uma parte da história cósmica que se desenrola no espaço. À medida que avançamos em nossa busca por conhecimento, é vital manter a mente aberta às possibilidades e aos mistérios que ainda nos aguardam. Por fim, reflitamos sobre a importância dessas luas na busca por vida. Se algumas delas são, na verdade, fragmentos de outros mundos, poderiam ter abrigado vida em seu passado? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão da vida no universo. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos de Urano e suas fascinantes luas. O fascinante planeta Urano nos deixa com mais perguntas do que respostas. À medida que exploramos seu complexo mundo, nos deparamos com um sem fim de mistérios que nos convidam a aprofundar sua essência. Por que é tão diferente de seus irmãos do Sistema Solar? A curiosidade nos invade ao pensar no que ainda não sabemos sobre este gigante gelado de cor azul esverdeada. Ao longo de nossa travessia pelo cosmos, aprendemos que Urano não é apenas um planeta distante, mas um enigma que desafia nossa compreensão. Sua temperatura extrema e sua inclinação incomum nos fazem questionar como é possível que um corpo celeste apresente características tão peculiares. Que eventos cósmicos poderiam ter moldado sua história? A verdade é que, apesar dos avanços na ciência, Urano continua sendo um quebra-cabeça por resolver. Seus anéis escuros, que absorvem a luz em vez de refleti-la, nos fazem perguntar sobre sua origem. Poderiam ser vestígios de um passado violento? A possibilidade de que esses anéis sejam restos de luas destruídas adiciona uma camada de mistério a um planeta que já é enigmático por si só. Que segredos guardam os fragmentos que orbitam ao seu redor? Cada resposta parece abrir a porta para novas perguntas. As luas de Urano, com suas histórias geológicas únicas, acrescentam outro nível de complexidade. Cada satélite parece contar uma narrativa própria, desde as fendas em Ariel até as crateras de Oberon. Que processos moldaram essas luas? A falta de exploração e a escassez de informações sobre sua composição nos deixam com um desejo ardente de saber mais.
Que revelações poderiam surgir de futuras missões a este distante sistema? Um dos maiores enigmas que Urano nos apresenta é seu campo magnético desalinhado. Por que está deslocado de seu eixo de rotação? Essa peculiaridade desafia os princípios que acreditávamos conhecer sobre a formação de planetas. A ciência avança, mas Urano nos lembra que ainda há muito a descobrir. Que novas teorias poderiam surgir à medida que os astrônomos continuem sua pesquisa? A escassez de exploração é um tema recorrente. Desde que a Voyager 2 passou perto de Urano em 1986, seu mistério permaneceu em grande parte intacto. Quantos segredos poderiam ser revelados com uma nova viagem? A tecnologia avança e as possibilidades de explorar mais a fundo o sistema uraniano são cada vez mais tangíveis. Imaginemos um futuro em que os cientistas possam desvendar todos esses segredos que permaneceram ocultos por tanto tempo. A própria formação de Urano é outro tema que nos deixa perplexos. Como se formou um gigante gelado como ele? Os modelos atuais de formação planetária devem ser reavaliados à luz do que aprendemos. Poderia haver um novo modelo que explique suas características tão incomuns? A ciência está sempre evoluindo e cada nova descoberta poderia nos levar a repensar o que sabemos. A cor azul esverdeada de Urano, causada pelo metano em sua atmosfera, levanta perguntas sobre a variabilidade de seu tom. Por que muda a intensidade dessa cor? Esse fenômeno visual, que pode parecer trivial à primeira vista, é um lembrete de que até mesmo os aspectos mais simples de um planeta podem ser complexos e enigmáticos. As estações extremas de Urano também nos fazem refletir. Como é possível que um hemisfério permaneça em completa escuridão durante décadas? Esse fenômeno incomum não apenas afeta a climatologia do planeta, mas também impacta suas luas. Que adaptações essas luas desenvolveram para sobreviver em um ambiente tão extremo? À medida que tentamos desvendar esses mistérios, nos deparamos com a realidade de que ainda há muito a aprender. As perguntas continuam se acumulando e cada resposta parece abrir novas linhas de investigação. Estamos prontos para enfrentar os desafios que Urano nos apresenta? A exploração espacial é uma aventura que nunca termina. E cada descoberta é um passo mais em direção à compreensão de nosso universo. Então, o que nos reserva o futuro em nossa busca por respostas sobre Urano? A curiosidade humana é insaciável, e com cada nova missão que se planeja, se abre uma janela para a possibilidade de desvendar os segredos mais ocultos do sistema solar. A necessidade de exploração é urgente, e Urano, com sua rica história e mistérios, nos chama a seguir em frente. Enquanto refletimos sobre tudo o que aprendemos e o que ainda nos resta descobrir, é vital lembrar que cada pergunta é um convite a continuar explorando. Urano nos ensinou que o cosmos está cheio de surpresas e que cada resposta pode nos levar a novos horizontes. No final, a aventura de conhecer nosso universo é o que realmente importa.